Oi, turma do livro Dois Mundos Tão Meus, Luiz Sérgio, Irene Pacheco Machado, no capítulo 18, Doação de Órgãos. Que bela canção de amor, exclamou Karina, ao ver-me dedilhando meu violão. Gostaste? Esta eu fiz para minha eterna namorada. Obrigada, querido, muito obrigada, falou gracejando. Sérgio, me desculpa. Com coisas do coração não se brinca. Eu te amo muito, és um querido irmão. Deixa de bobagem, se a gente não brinca, acaba louco. Estava me esquecendo, o Legário nos espera no jardim da universidade. Saímos bem ligeiro. O Legário e toda a turma já nos esperavam para irmos até a colônia Lar de Jesus, para ver nossa irmã Jurema. O lugar parecia uma estação de águas, tão bonito e aconchegante era. Sentamo-nos na pracinha onde alguns senhores cantavam essa canção. Bom dia, meu Deus, estou levantando-me depois do adeus. Na terra ficou um pouco de mim, tudo se iluminou, para aqui eu vim. Bom dia, meu Deus, nem acredito que estou a viver. Sou um espírito, é bom compreender. Se não fosse a saudade que aperta e maltrata, era só felicidade. Que bom, Deus não mata. Bom dia, meu Deus. Batemos palmas para aqueles irmãos e eles nos cumprimentaram. Foram dar uma volta pela colônia para conhecê-lo. Que lugar lindo, falei a Sara. Tem razão. E ele fica no umbral. Imagine as colônias dos planos superiores. O Legário nos levou ao hospital onde Jurema se recuperava. Ali estava ela, bem tranquila na enfermaria 16. No local predominava a tonalidade azul. Até os médicos vestiam um jaleco dessa cor. Jurema nem parecia aquela mulher que lutara contra o câncer. Estava calma quando a enfermeira Lídia aproximou-se para lhe oferecer água magnetizada. Sentou-se na cama com facilidade e perguntou: quando poderemos visitar minha casa? Daqui a 3 dias a irmã poderá ir até a sala de projeção. Projeção, o que quer dizer? É uma sala especial. Como o nome diz, ela nos projeta até o nosso lar, ou vice-versa. A ação magnética dessa sala leva-nos a lugares aos quais não podemos ainda visitar. Gostaria de conhecer esse local para relatar para os meus leitores. Seria muito proveitoso, falei para o Legário. Antes vamos à enfermaria 8, onde Laerte se encontra. Encontramo-lo, sozinho, todo cercado de luzes e mesmo assim gritava muito. Não me toque, deixe os meus olhos, deixe. Coitado, o que está acontecendo com ele? Nada demais. Laerte era materialista e sempre dizia para os familiares, quando eu morrer, podem me retalhar, doar todos os meus órgãos. Não vou mais precisar deles, podem tirar tudo. Mas quando o desencarne chegou, ele viu que a morte não existe e ficou em pânico, com medo de se ver de uma hora para outra sem seus órgãos. Mas ele se encontra inteiro. Claro, Luiz, o que era da terra, na terra ficou. Agora que a doação de órgãos deveria ocorrer com as pessoas desprendidas e esclarecidas. Isso deveria. Muitos se entusiasmam com as campanhas, por isso é necessário aprofundar os debates com a sociedade e a comunidade científica. Como espíritas que somos, sabemos que não podemos considerar clinicamente mortas pessoas que estão apenas com a morte cerebral. Laerte vivia dizendo que ia se tornar pó e que... Engraçado, não entendi essa parte aqui. Como espíritas que somos, sabemos que não podemos considerar clinicamente mortas as pessoas que estão apenas com morte cerebral. O conceito que a gente tem é que a morte cerebral é a morte da carne. Por mais que os órgãos ainda continuem trabalhando, como espíritas que somos, sabemos que não podemos considerar clinicamente mortas. Ah, tá. Agora entendi. Depois eu falo. Laerte vivia dizendo que ia se tornar pó e que desejava que a família doasse todo o seu corpo. Não chegaram a fazer isso, pois ele desencarnou por afogamento e só acharam o corpo quando já estava em decomposição. A doação não foi feita, mas ele está perturbado até hoje e na sua perturbação julga que vão retirar-lhe os órgãos. Apesar de estar recebendo um tratamento especial, ainda
assim sofre pelo desequilíbrio mental. Posso falar com ele? Pode, respondeu o médico que o tratava. Como vai, irmão? Ele me olhou e respondeu, pelo amor de Deus, leve-me até a minha família. Preciso avisá-los que ninguém morre, que todos os meus amigos que julgava mortos estão bem vivos, morando aqui. Leve-me até minha mãe, garoto. Laerte, equilibre-se. Você é um bom rapaz. Tanto é que, quando encarnado, desejou ajudar aqueles que se encontravam na fila de espera dos bancos de transplante. Você se preocupou com eles. Seria muito bom se o ser humano fosse preparado para doar os órgãos aos que precisam. Mas eu precisava que a morte existisse, só por isso. Não, eu pensava que a morte existisse, só por isso. E eu os doei. Se soubesse que continuaria enxergando e me locomovendo, nem pensaria em doá-los. Laerte, o que é da terra, lá fica. O que realmente comanda é a nossa mente. Se você se propuser, nesse momento, a levantar-se da cama, terá força para isso. Não posso, dói tudo, estou oco. Não brinque, Laerte. Olhe bem para o seu corpo, pode reparar que nada falta. Não foi realizada a doação. Não? Por quê? Quando encontrar o seu corpo, esse já não servia para mais nada. Mas se você tivesse tido a felicidade de amenizar algumas dores, o seu corpo perispiritual estaria mais saudável. Dizem os conhecedores do assunto, preste atenção, que todo doador desprendido tem a felicidade de ter fortalecido os órgãos do seu corpo perispiritual. E este crédito será muito valoroso para ele nas próximas reencarnações. Doar apenas por modismo ou entusiasmo pode ser uma faca de dois gumes. É mesmo, me encontro são, nada sinto, apenas um pouco de falta de ar. Ô amigo, foi boa a nossa conversa, sabe? Nunca pensei que fosse verdade o que os espíritas falavam, que existe vida após a morte. Quando vi a morte de perto, lutei contra ela. As braçadas no rio em busca de salvação iam ficando mais fracas à medida que os rostos dos antigos mortos da família tentavam me socorrer. Lutei contra ela, a morte, não cedi com facilidade, debati-me horas por horas, até não suportar mais. O meu corpo foi ficando pequeno para mim e eu não cabia mais nele. Era como se ele tivesse encolhido e eu crescido demais. Tão grande me achava que o meu corpo físico fazia um estranho barulho, como se estivesse estourando. Quando o busquei, vi que se prendera em várias raízes. Voltei para socorrê-lo, tentando me abrigar nele, mas que nada. Aquela veste de carne já não me servia mais. Era pequeno demais para mim. Algo ficara diferente nela. Haviam apagado as luzes e retirado o calor. Tanto é que o que eu sentia cada vez mais era gelo. Fiquei muitas horas do lado do meu corpo até que desmaiei, cansado de procurar compreender. Depois de socorrido, só recordava que havia desejado doar todos os meus órgãos. Fiquei ali apavorado, que nem busquei entender o que estava acontecendo ao meu redor. É casado, Laerte? Sim, tenho 2 filhos. Bem, meu amigo, até outro dia. E procure cuidar-se, disse apertando-lhe a mão. Volte para me ver outras vezes, gostei muito de você. Nisso, o médico aproximou-se, mas antes me agradeceu com o olhar. Essa questão da doação de órgãos, ela, para nós que somos espíritas, não tem nada de segredo, de mistério. Para nós, a doação de órgãos não é modismo, não é algo que a gente está decidindo porque alguém está decidindo, porque a gente está indo no embalo. Para nós espíritas é a coisa mais natural do mundo, porque já que a gente não vai utilizar a carne mais, e se ela ainda tiver condições de ser reutilizada, por que não deixar aí e aumentar um pouquinho mais a vida de alguém? E a gente sabe que o acaso não ocorre, então é alguém que tem algum crédito com Deus, que precisa ficar um pouquinho mais do que o combinado, e a gente está ajudando essa pessoa a se manter viva na carne, enquanto para nós nenhum tipo de órgão quer dizer absolutamente nada no plano espiritual.
Nós não levamos coração, rim, pâncreas, estômago, não. Nós temos o perispírito, que ele tem ainda as sensações da carne. Então, muitos de nós, quando desencarnamos, nós precisamos ainda nos alimentar. Ainda temos algumas necessidades aparentemente fisiológicas, né? Mas é do perispírito. Já não é essa matéria grossa que nós conhecemos aqui na Terra. Então não tem necessidade de a gente ficar apavorado de fazer as doações. Pode doar tranquilamente, porque é um bem a mais que você está fazendo. Quem recebe os órgãos geralmente são pessoas, como eu falei, que têm um certo crédito, nunca cai na pessoa errada, tem uma necessidade daquela pessoa continuar viva aqui, então a espiritualidade trabalha para que o órgão chegue na mão dessa pessoa. E o fato dela ficar um pouco mais, geralmente é uma transformação íntima que ela está tendo. E geralmente na transformação íntima existe prece, existe o agradecimento, existe a fé em seu desenvolvimento. E com isso a pessoa vai lembrar, poxa, eu agradeço quem me doou esse órgão. Que Deus olhe por essa pessoa. E à medida que o que recebeu a doação, que foi beneficiado pelo órgão, começa a orar por aquele que partiu, esse que partiu vai se beneficiando dessa energia que o doador vai emanar, através da sua fé, da sua esperança, da sua gratidão. É uma mão lavando a outra, né? Mas feito despretensiosamente. Se eu sei que eu vou receber uma bênção por estar sendo bom em doar meu órgão, e eu fico esperando por essa bênção, eu vou doar meu órgão porque a pessoa vai orar por mim, a pessoa vai ficar grata por mim, né? Eu estou fazendo alguma coisa boa, Deus vai me dar uns pontinhos. Se eu ficar pensando dessa forma, eu já ganhei. Esquece, não vai ter nada. Mas se eu fizer despretensiosamente, o meu marido, ele queria ser doador. E até acredito que daria para doar algo. Mas o problema, gente, é que quando a gente é marinheiro de primeira viagem, a gente não sabe tomar atitude. Eu não doei nenhum órgão do meu marido porque eu não sabia os trâmites, eu não sabia fazer nada naquele momento, a não ser rezar para ter força para contar para o meu filho que o pai morreu, correr com os trâmites de cemitério, velório, né, da baixa em hospital, a polícia estava envolvida porque foi um assalto, tinha que fechar o BO na delegacia, então era tanta coisa na cabeça de uma pessoa só que eu não conseguia pensar na doação. Quando estávamos já a caminho para enterrar o meu marido, aí eu fui de viatura e vi escrito na traseira de uma viatura que estava indo na frente do carro que eu estava, doar órgãos é um gesto bonito de vida, uma coisa assim. Aí eu falei, putz, vou enterrar meu marido sem doar o órgão. Ele me pediu tanto para poder doar os órgãos dele. E só na hora do enterro, vendo essa faixinha que tinha na traseira de uma viatura, é que caiu a ficha. Eu falei, putz, eu não pedi para tirar os órgãos, né, para fazer a doação. E ele foi aberto no IML, porque foi balístico, né? O crime teve um tiro, tinha bala dentro dele, então abriram o peito dele para tirar a bala. Dava para ter aproveitado o momento ali já, né? Mas eu não pensei. Não tinha aquele conhecimento prévio, aquela coisa bem estudada, bem estruturada, para quando chegar a hora você saber como lidar, né? E aí ocorreu com meu pai e minha mãe o desgaste do corpo deles. Os dois estavam enfermos, então os dois também não tinha como doar órgão. Minha mãe com diabetes, meu pai com problema cardíaco, os órgãos já estavam bem debilitados, todos os dois. Aí eu nem cogitei também a doação de órgãos. Mas eu tenho, né, se eu puder, se for da vontade de Deus, eu tenho o desejo de deixar os órgãos também. Porque não faz sentido, enterrar é desperdício, né? É desperdício, porque é um material que pode ser reutilizado para quem está vivo e necessitando e precisa viver um pouco mais. Às vezes é uma mãe, um pai de família que tem filho pequeno,
que precisa ficar aqui ainda para poder ver os seus filhos crescerem. Às vezes é um casal de namorados, marido, esposa, que se amam muito e deu uma estendida, né? Deus falou, olha, se vocês conseguirem um órgão, vai estender mais um pouquinho o tempo de vocês juntos. Então, ou alguém que precisa ainda expurgar, espiar, passar por algumas situações de dores ainda para aprender um pouco mais, aí estende a vida dele em razão disso. O órgão ele vai ajudar muito, de todas as formas. E a gente fica com aquele egoísmo, né? Entrou alguma coisa no meu olho aqui, gente. E a gente fica nesse egoísmo de, não, é meu, nasci com ele, eu vou morrer com ele, cada qual com o seu. Isso é egoísmo, isso é bobagem, porque você não tem utilidade nenhuma. Se fosse o caso da gente chegar no outro plano e precisar dos olhos físicos, lógico, né? A gente não vai tirar da gente para dar para o outro. Tá lá no Evangelho o óbolo da viúva que fala isso. A gente só pode dar aquilo que está sobrando, a gente não pode tirar da gente para dar para alguém. Isso não é justo pela lei divina. Tem gente que fala, eu sou tão boa, eu sou tão legal que se precisar eu tiro a minha calça, minha blusa e dou para alguém e eu fico sem. Pelo Evangelho, isso é bem claro no Evangelho segundo o Espiritismo que nós não podemos fazer isso. Não é ser caridoso com o outro e deixar de caridade com você próprio. Mas também não pode ficar pensando só em você e o outro que se dane. É falta de caridade, é falta de empatia. Tudo tem o meio termo. Se a minha visão foi dada por Deus, eu vou utilizar ela até onde for da vontade dele. Acabou a minha vida aqui, eu estou voltando para o plano espiritual, não tem utilidade nenhuma os meus olhos físicos. Então pode pegar a córnea e dar para alguém. Tranquilo. No plano espiritual, a pessoa chega com uma sensação de que está faltando alguma coisa, às vezes porque não está preparada de coração para doação. Então, por exemplo, pode acontecer uma pessoa que doa o seu coração não, mas vamos lá, os olhos, já que eu peguei os olhos, vamos até os olhos, vamos de olhos até o final. A pessoa doa suas córneas, desencarnou, foi para o plano espiritual, de repente ela acorda lá do outro lado cega. Por quê? Porque ela não deu a córnea de coração. Ela deu por embalo, para fazer bonito, para ter um nome pendurado numa placa em algum lugar, por capricho, né? Orgulho, egoísmo. E aí ela chega no plano espiritual não enxergando. Ah, mas o olho físico dela ficou aqui porque é físico e lá é espiritual. Mas ela tem alguma coisa mal resolvida. Só pode doar órgãos quem está ciente do gesto que está sendo feito. Despretensioso e sem medo. Porque você já tem a certeza que do outro lado você vai chegar enxergando, ué. Agora, se você dá com dó, né, é que nem a mãe da gente ensina a gente pequenininho. Nunca dê metade do seu pão para algum coleguinha com má vontade. Ou você dá inteiro, ou você dá metade, mas com coração. Porque senão é perigoso você dar aquele pão para a pessoa e a pessoa até passar mal. E, na verdade, isso também se volta para nós. Então, a gente não pode dar nada com má vontade, tem que dar com boa vontade. E ciente do que vai acontecer. Não preciso mais desses olhos. Então, lá no plano espiritual, eu vou enxergar com o perispírito. Pronto, tá resolvido. Mas se você não tiver isso muito bem estruturado, com a família bem conversado, então acontecem esses atropelos aí, do tipo que eu contei do meu marido, que aí a pessoa, ele desencarnado queria que doasse e eu não doei. Não foi maldade, mas foi naquela correria, sem ter amadurecido. A gente ia imaginar que uma pessoa de 33 anos vai morrer. Então não tinha amadurecido ainda essa ideia. E a gente procura, no máximo que pode, auxiliar pessoas, ajudar pessoas. E a última cartada de ajuda, de solidariedade, de caridade, é justamente deixar aquilo que não é mais utilizado por você. Assim como também eu acho bacana as pessoas que já deixam em testamento tudo resolvido, né? Eu aqui tenho uma casa, eu tenho um filho, então eu não preciso me preocupar em dividir com filhos, mas tem pessoas que já deixam tudo arrumadinho, né? Não é ficar pensando, viver pensando na morte, mas já é acertando tudo no seu devido lugar. Então, parte daquilo que eu tenho vai para uma ONG, ou então vai para uma casa onde abriga idosos,
A parte daquilo que eu tenho vai para um filho, vai para outra filha, deixar tudo organizado. Porque tudo aquilo que a gente deixa bem arrumado, o outro só tem que dar continuidade. Agora, quando a gente deixa bagunçado, o outro às vezes pega o barco andando, não sabe o que fazer e não dá conta daquilo que realmente precisa. Doação de órgãos é uma delas, né? E aí ele falou aqui a questão da morte cerebral, que até eu parei a leitura para eu poder entender melhor. Para a ciência da matéria, deu parada cerebral, o corpo está morto, morreu, acabou. Né? Já pode fazer o velório, o enterro, porque morte cerebral não funciona mais nada. Nós espíritas sabemos que, além do corpo, tem o perispírito e tem o espírito. Então, a morte física é através do cérebro. Então, morreu o físico, os órgãos vão parar. Eles podem não parar de imediato, mas vão parando. Né? Que nem eu expliquei aqui, não sei se foi aqui mesmo ou se foi no outro canal que eu estava falando, sobre a questão da energia. Né? Nós colocamos o celular para carregar, por exemplo. Né? Tá lá esse fio aqui, ele tá ligado na tomada. Eu coloco o celular, aí tá carregando. Eu tiro lá da tomada esse fio e o celular aqui ainda. O que vai acontecer? Ainda vai aparecer que tá carregando, mesmo o fio fora da tomada. Porque ainda vai ter dentro desse fio, ainda vai estar correndo um restinho de energia. A mesma coisa acontece com o nosso corpo. Desencarnou porque teve a morte cerebral, mas ainda corre energia pelo corpo do defunto, né? E aí o que acontece? Quando ele está lá no IML preparando o defunto para poder colocar no caixão, muitos dele levantam um braço, levantam uma perna aí e falam, é assombração, não tem nada disso. A pessoa está viva, teve um sopro de vida. Não, é o resto de energia que ainda possui naquele corpo, através do perispírito, que vai dando alguns movimentos para aquele corpo, né? Mas não tem mais vida. A vida que tem ali é um resto de energia que abrigava naquele corpo. O perispírito, envoltório do espírito, vai embora. Não fica ali. Então, para nós espíritas, a morte física é a morte cerebral, porém não existe morte. Então, existe um desligamento de cada fiozinho que está ligado ao corpo, ao perispírito. Por isso que é necessário, né, ter um tempo, horas, para velar, para depois enterrar, porque nesse tempo de velório e enterro é o tempo que a espiritualidade está lá desligando todos os fiozinhos que ligam o corpo ao perispírito. O perispírito, de acordo com a sua evolução, ele até vê todo o desligamento do seu corpo. Se ele não tiver nenhum tipo de evolução maior, ele fica desacordado. Dói quando morre? Não. O espírito não sente dor. O corpo sente, mas o espírito não. Para nós é como se fosse o momento que a gente está dormindo e que a gente está sonhando com algo tão real que parece que a gente está lá naquele sonho. Então, na hora que a gente desencarna é isso. É como se a gente estivesse sonhando. É como se a gente estivesse projetando cenas, pessoas, que a gente está participando daquilo e estando no corpo. E na verdade a gente já não está mais no corpo, a gente já está lá. É o tipo Matrix. São dimensões diferentes que o espírito vive, a dimensão encarnada e a dimensão desencarnada. Desencarnou, ele vai para essa dimensão desencarnado, onde outros seres também são desencarnados, que estão vivos em espírito. E de acordo com o teu grau de evolução, ele vai se afinizar com espíritos do mesmo grupo. Se ele é um bom espírito, ele volta para um grupo de bons espíritos, socorrido num hospital, depois ele já vai partir para os estudos e quem sabe até uma reencarnação logo em seguida, porque ele já tem um conhecimento, ele pode fazer isso. Agora tem aqueles que não têm conhecimento, que vão chegando, ficam apavorados, como é o caso desse rapaz, o Laerte, chegou todo apavorado porque ele não estava de coração limpo querendo fazer a sua doação. Então fica confuso no plano espiritual. É socorrido porque era um bom rapaz, mas no entanto vai ficar ali por um bom tempo, até ele entender que o órgão dele físico fica na terra e o órgão dele perispiritual está funcionando plenamente. Ele pode abrir os olhos e enxergar normal.
certo? Então, para nós aqui fica a mensagem de quanto é importante conversar com a família, se quer ser doador mesmo ou não, né? Acertar direitinho isso para quando a pessoa partir, os entes, né? Poderem fazer a última vontade aí daquele que vai desencarnar. E o que vai desencarnar ter consciência daquilo que está fazendo, para não chegar lá no plano espiritual e ficar dando piti, né? Se é dado de coração, é dado e acabou. Vida segue.